Olá, vamos continuar aqui o trabalho então. Ainda estamos na difusão em regime permanente sem reação química, porém agora nós vamos introduzir uma questão muito importante, que é a questão da contradifusão equimolar. Essa condição de contradifusão, ela introduz o tópico da difusão em regime permanente, porém com reação química. Vou explicar ao final do vídeo o que significam essas minhas palavras. Então, o que acontece? Nós vamos para uma situação onde existem dois reservatórios, que estão apresentados aqui, reservatório 1 e 2. Eles estão interligados por um tubo. Nesse reservatório estão contidas misturas binárias A e B, sim. No reservatório 1, a fração molar de A é maior que a fração molar do B, e a situação inversa ocorre no reservatório 2. Quando nós permitimos o contato entre esses reservatórios, teremos que para cada mol de A que migra do reservatório 1 para o 2, um mol de B irá migrar do reservatório 2 para o 1. Essa é a situação colocada. Nós vamos analisar essa situação em termos da modelagem de transferência de massa. Não podemos esquecer que essa situação ocorre fisicamente, principalmente em condensação e evaporação, pois vocês verão mais adiante essas situações no curso que vocês estão fazendo de engenharia, tá certo? Bom, vamos lá então. Não esquecendo novamente, estou sempre frisando aqui a metodologia, para nós fixarmos todas essas etapas, para não esquecermos, muito importante na continuidade do trabalho. E retornamos com apenas a inserção do elemento de volume aqui, a análise, onde ela ocorrerá. Ela ocorrerá na tubulação, perfeito? Que está ligando os dois reservatórios. Vamos dar uma olhadinha com mais atenção por que eu coloquei essa observação. Então, quando nós formos modelar, é importante observar que é um tubo que está conectando os dois reservatórios. E, portanto, também vamos colocar o elemento de volume, embora ele seja longitudinal e, portanto, na dimensão Z, nós colocamos ele na tubulação e ele pode ter a mesma metodologia da coordenada cartesiana, sim? Porém, aqui eu vou enfatizar, porque em algumas literaturas vocês encontram o sistema apresentado de uma maneira bem mais simples, mas eu vou enfatizar a questão da coordenada cilíndrica. Então, recorrendo à equação da continuidade, nós vamos introduzir então a coordenada cilíndrica, o fluxo, mas agora escrito o fluxo em termos de cada uma das dimensões, que, se vocês se reportarem a um vídeo anterior, nós já fizemos análise apenas do divergente do fluxo, perfeito? Aqui nós estamos introduzindo a forma matemática do divergente na coordenada cilíndrica para fazer a análise. No final da análise, ela leva à mesma conclusão que nós já fizemos anteriormente, analisando apenas o termo da difusão e considerando apenas o fluxo unidimensional em Z. Mas é importante nós termos o domínio desta etapa aqui, onde nós colocamos as coordenadas dimensionais θ e a radial. Perfeito? Então, nas considerações, regime permanente, quando nós escrevemos fluxo unidimensional em Z, automaticamente as outras duas dimensões são simplificadas e o sistema é não reativo.
perfeito? Isso nos leva à equação diferencial dNA/dz igual a zero, entendendo que a solução dessa equação nos mostra que o fluxo é constante, perfeito? Então, o fluxo, como a área transversal não varia ao longo da transferência de massa, da tubulação, nós temos fluxo constante. Bom, recorremos então à equação do fluxo novamente, e aqui está a particularidade que é introduzida. Nós partimos de uma contradifusão equimolar e, portanto, o fluxo dA é igual ao fluxo dB, só que em sentido oposto. E, portanto, esses dois fluxos, né, eles irão se anular, perfeito? Essa anulação dos fluxos leva a uma análise simplificada do nosso trabalho. Por quê? Porque agora nós temos apenas um fluxo difusivo e não mais a parte convectiva. Normalmente escrevemos em termos de concentração. Essa concentração nos leva a uma equação diferencial de ordem 2 e, portanto, necessitamos de duas condições de contorno para a solução. A primeira condição de contorno, para uma posição z igual a z1 nós conhecemos a concentração, e para uma posição z igual a z2 nós conhecemos a concentração dA na posição 2. Ora, facilmente resolvemos essa equação diferencial, é uma reta, sim, e precisamos substituir as condições de contorno na equação diferencial, ou melhor, na equação da reta, para obtermos as constantes C1 e C2. Um trabalhinho para ser feito extra ao vídeo, tá bem? Substituindo as condições de contorno C1 e C2, chegamos na solução da equação diferencial. Importante aqui, vocês podem pausar o vídeo e revisar se esta solução ela está de acordo com as condições de contorno, aquilo que nós sempre fazemos ao final de cada solução obtida da equação diferencial. Perfeito? Façam isso, por favor. Continuando então, nós podemos ter o objetivo de calcular o fluxo, sim, novamente. A obtenção do fluxo é dada pela solução da integral definida, sim, com os limites conhecidos, que correspondem às condições de contorno que nós usamos. Nós podemos calcular, então, o fluxo ao longo daquela tubulação. Ora, importante aqui, estamos trabalhando nesse momento ainda com um sistema gasoso ideal, né? Nós podemos obter a concentração do ar, e o fluxo, então, global, pode ser escrito em termos da pressão parcial, perfeito? Substituímos a concentração dA pela pressão parcial, e com isso nós temos a equação apresentada de uma maneira um pouco diferente, mas que ela nos facilita muito em alguns trabalhos matemáticos, tá certo? Lembrando, assim como nós temos o fluxo dA, nós também temos o fluxo dB, também calculado de uma maneira semelhante. Perfeito? Muito bem. Então, para finalizar essa análise, nós podemos ter a necessidade de calcular a vazão mássica através da tubulação, uma vez que a vazão molar ela é constante, né? Ela é estacionária, mas na base mássica existe um fluxo mássico naquela tubulação, perfeito? Que é diferente, somente será igual se as massas molares de A e B forem iguais. Ora, a taxa mássica é dada pela soma da taxa mássica de A mais a taxa mássica de B, certo? Ora, se nós lembrarmos que o fluxo molar ele está em contradifusão, mas que o fluxo molar de A é igual ao fluxo molar de B, nós podemos multiplicar os fluxos
pela área transversal. Com isso, nós temos o fluxo mássico, né, a taxa mássica molar, e com isso reescrevemos a equação, mas em termos, por exemplo, da taxa mássica da espécie A, perfeito? Dada pela diferença das massas molares. Importante aqui que a direção da vazão mássica líquida é a direção do escoamento do gás com a maior massa molar, perfeito? Aqui nós teremos uma subtração e ele se dará no sentido da maior massa molar, ou A ou B. Se colocarmos um anemômetro na tubulação, nós teremos então a indicação da velocidade do escoamento, certo? Dado pela taxa mássica, pela divisão da taxa mássica pela densidade da mistura, né, multiplicada pela área transversal, perfeito? Também vamos exercitar esse trabalho com contradifusão equimolar um pouco mais adiante. Para finalizar, então, importante, porque nós vamos entrar em uma outra etapa, que seria a ideia, então, agora, fechando do que nós já trabalhamos até agora, a difusão. Nós podemos ter a espécie B, isso é uma difusão binária, né? A espécie B estagnada ou a espécie B com um determinado movimento, um determinado fluxo da espécie B. Se ela estiver estagnada, trabalhamos principalmente, por exemplo, um exemplo, processos de absorção, tá certo? Também podem ser exemplos para esse tipo de análise da difusão, perfeito? No caso, quando existe um fluxo da espécie B, nós podemos ter a contradifusão. E essa contradifusão pode ser equimolar, um exemplo é a destilação, ou ela pode ter uma contradifusão que não seja equimolar. Existe uma relação entre o fluxo dA e o fluxo dB, que não é unitária. Essa contradifusão, denominada então não equimolar, e com isso nos permite a entrada numa outra etapa do trabalho, que é a difusão, mas em sistemas reativos, que é o que nós vamos passar a trabalhar no próximo vídeo que vocês terão oportunidade de assistir. Por hoje é isso aí. Voltamos aí num próximo momento para continuar o trabalho, então, com transferência de massa em sistemas reativos. Até mais.